Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Jesus, diante do altar da tua misericórdia, entregamos-nos em rogativas, adentramos para dentro do nosso mundo íntimo, Senhor, e nas fragilidades e na sinceridade do nosso eu espiritual, colocamos, Senhor, a teus pés as nossas necessidades e fragilidades. Tu sabes muito mais do que nós, Senhor, do que necessitamos. Ainda aprisionados na materialidade, Senhor, grande parte de nossas rogativas são para solucionar os problemas que só cabe a nós resolvê-los. Por isso imploramos-te, Senhor, a sabedoria da existência nas decisões, na caminhada, neste aprendizado, Senhor. Não te pedimos, Senhor, para retirar aquilo que é concedido a nós como lições a serem aprendidas e superadas, pois sabemos que não pode ser relegadas às leis do Criador. Mas pedimos, Senhor, a capacidade do discernimento para compreender o que é certo e o que é errado, e termos a coragem, Senhor, de aceitar as nossas fragilidades e compreender que temos as forças quando buscamos a Ti para vencer a nós mesmos e buscar e viver à luz da Tua verdade, não a nossa, Senhor. Abençoe esta casa que nos acolhe, Senhor, este templo espírita, e que encarnados e desencarnados, que de onde vieram e como vieram, Senhor, possam encontrar e receber, Senhor, a luz do Teu amor, esta verdade, Senhor, em seus corações. Abençoe, Senhor, os lares, famílias e familiares aqui representados, que sejam envoltos nesta sublime energia, e dissipado seja, Senhor, as perversas forças que fragilizam o lar, a família e os familiares. Ilumine, Jesus, os trabalhadores desta casa espírita. Aprendizes do Teu Evangelho, somos servos dos Teus servos. Que possamos ser o reflexo vivo da Tua imagem e fazer simplesmente a Tua vontade. Abençoe o alimento que iremos tomar e servir, e que este alimento seja também, Senhor, o precioso medicamento, e assim sacie, Senhor, a nossa fome física, mas acima de tudo, transforme-se no bálsamo curador da nossa alma. Abençoai as mãos dadivosas, laboriosas que o confeccionou, manipulou, até chegar a nós. Rogamos, Senhor, que por Tua bondade estenda as mãos neste caderno de prece e transforme, Senhor, as energias santas e sagradas em cada nome que aqui está, em fator de esperança, saúde e prosperidade. E assim, Senhor, dê coragem a cada irmão de buscar os Teus caminhos na religião que acreditarem, mas naquela que professar as Tuas verdades de amor e de vida eterna. Nas águas aqui trazidas, amado Cristo, em cada recipiente, estenda Tuas mãos e transforme, Senhor, esta simples água no mais precioso medicamento, que ao ingerir ou passarem suas dores ou feridas, possam ser aliviadas as enfermidades físicas e curadas as doenças espirituais, pois transformam-se em águas fluidificadas. Remédio santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo.
Rogamos-te, Senhor, que abençoe a colônia Santa Marta, os hospitais, as creches, presídios, asilos, manicômios, orfanatos. Nossos irmãos que muitas vezes trafegam perdidos nas ruas como andarilhos, abandonando tudo e abandonados por todos, mas nunca esquecido de Ti, Senhor. Que uma alma boa possa acolhê-los, iluminá-los e despertá-los, Senhor. Abençoe nossos irmãos católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos e todos que professam cultos e credos diferentes e diversos do nosso. Que um dia possamos compreender que somos todos irmãos em uma grande família universal. Somos filhos do mesmo Pai, irmãos em Cristo Jesus. Iluminai, amado Cristo, nossa nação querida, esse país tão iluminado, abençoado. Abençoai nossos governantes sérios, que possam, amado Cristo, compreender a responsabilidade da missão de conduzir esta nação com honra, honestidade, Senhor, e paz, fraternidade. E estendei estas dádivas sublimes a toda a humanidade. E que assim, amado Cristo, a paz possa reinar entre todos os povos, nações e religiões. E que Deus seja louvado hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite, irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos em nossa singela casa de amor, Centro Espírita Recanto da Paz. Que temos como única finalidade evangelizar. Evangelizar é conhecer a verdade é se libertar. Se libertar dos dogmas, dos preconceitos, dos conceitos preconcebidos, dos fanatismos que nos aprisionam a medos, rituais, e compreender a excelsa dádiva que somos, cada um de nós em sua individualidade, e cada individualidade com suas necessidades evolutivas. Se nós não compreendemos isso, nós ficaremos como náufragos em um oceano, aguardando um milagre, aguardando um anjo para resolver os nossos problemas e fazer uma ascensão espiritual. Na nossa individualidade, sem termos esforços. Há muito tempo atrás, quando eu era ainda criança, eu sempre fui muito pensador, analítico. E não gostava de perguntar. É diferente das crianças de hoje, né? Elas pensam muito, perguntam demais e não escutam resposta nenhuma. Eu já era diferente, porque eu não gostava de escutar resposta, porque as respostas não acasalavam-se com a verdade que eu estava vendo. Eu estava sentindo, eu não tinha sabedoria, mas eu não acreditava naquelas respostas. Tanto é que até 8 anos de idade tentavam me convencer que a criança nascia trazida pela cegonha, né? E eu fazia a conta de A mais B, eu falei, não dá certo. Uma cegonha não dá conta de trazer uma criança pelo peso, pela distância, pelo cômodo. Então, assim, a matemática simples da vida muitas vezes responde às perguntas que nós gostaríamos de saber as respostas verdadeiras. E nesse contexto eu ficava pensando, eu vim na Terra para fazer uma grande missão. E gostaria muito de saber. Aí eu pensava que ia aparecer um anjo amigo, ou uma estrela cair na minha cabeça, eu ia ficar doido e depois acordava já iluminado, né? A única coisa que eu fiz foi cair em cima de uma pedra e quebrar a cabeça, né? Deu 47 pontos na minha cabeça e esmagou os ossos da minha
do meu crânio, né? Não foi nenhum anjo, não, foi uma pedrada mesmo. E por misericórdia divina, eu não fiquei com nenhum problema cognitivo e nem aleijado, né? Doido e bobo eu já era mesmo, então não mudou nada, né? Doido na questão de acreditar nas coisas além da matéria. Vamos deixar bem claro, né? E, tirando a seriedade da palestra, só numa brincadeira, você sabe qual que é a diferença do doido que está no Batuíra com o médium? Você sabe qual a diferença? É que o médium está solto. É só essa a diferença. O resto é tudo doido mesmo. Porque Jesus Cristo também foi contido como doido, não foi? Foi dado como doido lá, quando ele palestrava nos templos com os anciões, e aí falava, ó, seu filho está perdido, está doido, perdeu o juízo, vai buscar ele, né? Foi quando ele deu a célebre frase de ensinamento, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Todo aquele que acreditar no fazer e acreditar, fazer a vontade do Pai e acreditar nele, é minha mãe, meu pai, meu irmão. Né? Olha só que verdade. Então, aí, naquela época, acho que alguns aqui nem lembram disso, apareceu aquele Uri Geller, vocês lembram disso? E fazia aquela coisa de entortar um cabo de uma colher e tal, né? Eu pensava, aí ele fazia um teatro lá, dizendo que tinha acontecido isso, uma luz abaixou nele e ele passou a fazer aqueles milagres. Então ele pegava no meio de uma colher assim e ela entortava, né? Nunca descobri, né, e nem quero, né? A Rede Globo parece que mandou investigar, era tudo mentira. Mas não sei se é verdade ou mentira. Eu acredito no magnetismo, mas para mim não fazia diferença. Se era verdade ou mentira, não ia resolver mudar nada no contexto da minha vida. Então, assim, aonde eu quero chegar é o seguinte, e com o passar dos tempos, envolto pelas condições da matéria, eu perdi o sentido dessa lembrança de qual seria aquela missão. E depois que cheguei na fase adulta, buscando ainda sentido para a minha existência, voltou aquela questão de criança, e eu compreendi que a minha grande missão, a maior missão que me trouxe ao planeta Terra, era salvar a mim mesmo. Salvar a minha pessoa, salvar a minha individualidade, salvar esse espírito eterno que eu sou. Compreende isso? É a sua missão também. Você veio aqui para salvar você. Se você não salvar você, você não vai conseguir salvar ninguém. Você estará no meio de um oceano de tsunamis, de ventanias, de trovoadas, de chuvas, de tempestades, que não vai sair para lugar nenhum. E aqueles que você ama, que você gosta, aqueles que você admira, até aqueles que te perseguem, você não conseguirá ajudá-los. Está compreendendo isso? Essa é a sua missão, essa é a minha missão, essa é a nossa missão. Agora, lembrando que nós vivemos num contexto global, onde tudo está interligado. Paulo dá-nos uma frase, um ensinamento extraordinário. Ele manda a carta para os Gálatas, que fala assim, não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? No esforço comum, é a lição de hoje. E a frase principal, não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Preste atenção para que nós possamos compreender essa frase de Paulo. Para que a gente entenda e para que a gente possa também entender essa questão de salvar a si mesmo. Nós vivemos em um planeta, é o primeiro passo, nós temos que compreender aonde habitamos. Aonde habitamos, nós precisamos compreender isso. Precisamos compreender também a nossa essência, a nossa personalidade, a nossa vontade. Sem isso, nós já ficamos perdidos. Se eu não sei onde eu estou, no contexto da história, onde eu moro, e se eu não sei quem eu sou, poxa, eu já estou perdido total. Nós sabemos que, preste atenção, que extraordinário,
Vamos entender nosso planeta numa síntese bem rápida. Na escala evolutiva dos mundos, nós estamos no segundo. Abaixo de nós só um. É o primitivo. Olha aqui, que situação já começa a ser delicada, não preocupante. Não precisamos preocupar com isso. Preocupar se a gente estivesse no primitivo ainda, né? Nós estamos numa escala de 0 a 100, só suposição, exemplo, nós estamos na segunda escala, no segundo número. Olha a problemática que é para aqueles que acreditam que estão aí no patamar do orgulho, da vaidade, né? Nós estamos... Por que está no segundo? Porque merece aqui. Compreende? Assim como os exilados de Capela não mereceram aquele estágio evolutivo de Capela que passou para planeta regenerador, e eles, que era mundo de expiação e prova, mais ou menos igual ao nosso, existem milhões de planetas no universo, igual na segunda escala evolutiva. Então, eles foram expurgados, mas quando fala assim, Deus mandou eles embora, não, expurgaram-se. Eles não mereceram habitar aquele planeta pelos fatores evolutivos que o planeta, todo o planeta faz no seu processo evolutivo, e eles não quiseram. Assim está acontecendo no planeta Terra para muitos de nós, não para todos, para muitos de nós. Para entender, então, nós estamos na segunda escala evolutiva, primitivo, expiação e prova, caminhando para mundo regenerador, que é a terceira escala. Perfeito. E nós moramos num planeta de expiação e prova, por quê? Porque devemos e porque precisamos aprender. Nós precisamos expiar os males do nosso passado, os males da nossa atualidade, das escolhas errôneas, e também provas para fazer-nos merecer a evolução. Então, nós temos que entender, então, nossas condições. Vamos lá, agora vamos. Sabemos que o mundo é esse mundo já primitivo, de expiação e prova, mais perto do primitivo do que do regeneração. E que nós, quem somos nós? Espíritos eternos em evolução. Mas a Terra é um dos planetas do nosso sistema mais extraordinário para o processo evolutivo. Por quê? Porque aqui é um planeta que tem desde o jardim da infância, numa forma metafórica de exemplo, do jardim da infância até a universidade. Perfeito? É um planeta, então, ainda em estágios primitivos. Porque se nós formos olhar a humanidade, vamos pegar num contexto geral, ainda tem antropófagos na humanidade. Pessoas que se alimentam de pessoas. Olha só o tanto que estão primitivos, animalescos. Tem pessoas que se alimentam, a grande parte, de carnes vermelhas. Muitas das vezes, algumas até cruas. São pessoas em estágios, não estou criticando ninguém não, viu gente? Tem pessoas que já alimentam só de frugal. Tem pessoas que têm religião. Tem pessoas que têm fanatismo, que mata pela religião. Tem pessoas que lutam pela natureza. Tem pessoas que lutam pelo calor, que vivem em países extremamente quentes, ou localidades extremamente quentes. Tem pessoas que lutam por causa do gelo, do frio. São nossos irmãos do Canadá, da Sibéria, da Groenlândia. Tem lugares na Rússia e na Groenlândia que chega a 70 graus abaixo de zero. Nós aqui chegamos a 18, está todo mundo morrendo. Tem pessoas que vivem em locais com 60 graus acima de zero. Você joga um ovo na pedra, o ovo frita, né? Compreende isso? Tem pessoas que lutam com animais selvagens em seus habitats.
Tem pessoas que lutam com o processo da natureza diversa. Agora, o que eu quero entender é que a grande parte, e que nós estamos contidos, estamos lutando contra tudo isso, nós já vencemos, passamos. Agora nós estamos lutando com uma das forças mais complexas que tem. Essa parte que nós entramos aqui em Paulo. São as forças dos nossos pensamentos e sentimentos. Está compreendendo isso? Estes são perseguições ferozes dentro de nós mesmos. Por isso essa frase é tão extraordinária quando ela diz: não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa inteira? Não nos esqueçamos de que nossos pensamentos, palavras, atitudes e ações constituem moldes mentais para os que nos acompanham e para nós mesmos. Olha, quando nós compreendermos a poderosa força energética que mora dentro do nosso psiquismo, por que esta energia não é tão forte por aqueles que moram lá na Groenlândia? Porque eles gastam grande parte do fluxo energético mental, cerebral, para não morrerem lutando contra a natureza. Ah, mas por que não acontece isso nos lugares inóspitos da África? Porque eles têm que estar vigilantes 24 horas. É uma cobra que vai pegar, é um leão que vai alimentar, é uma hiena e assim por diante. Está compreendendo isso? Gastam grande parte de seu dia, de horas de seu dia, para a manutenção da sua própria existência, subexistência, sobrevivência. Nós já passamos desse estágio. Então nós temos um grande perigo, muito maior do que escutar o rugido de um leão faminto, de um hipopótamo nervoso, de uma cobra naja, de 50 graus Celsius de calor, de menos 30. Nós temos um problema mais sério do que isso. São os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos. Estes determinam valores energéticos em nossa existência orgânica, física, emocional e espiritual. E nós, brasileiros, estamos no ranking mundial de maior ansiedade e depressão. Vocês sabiam disso? Estamos ultrapassando os países de primeiro mundo, como Suíça, que eram campeões de depressão, porque trabalham pouco e muito dinheiro. E aí, a ociosidade. Sobra ociosidade. E mente vazia, já dizia o velho ditado, oficina do menino lá de baixo. Está entendendo isso? E nós estamos, então, nesse contexto, porque nós somos estes espíritos que já passaram por esses estágios de lutar contra a natureza, agora nós temos que lutar contra a nossa natureza. Está entendendo a complexidade? E como nós podemos lutar contra o nosso pensamento, se ainda nós ficamos aprisionados com os conceitos do passado? Aí vem a parte complexa. Estamos na modernidade, com ociosidade, com capacidade intelectual, mas atrasados lá no tempo de Moisés, 3.200 anos atrás. Acreditando em deuses, com D minúsculo, que vão resolver nossos problemas. Invocamos espíritos para solucionar nossos problemas, e aí vem um paradoxo engraçado. Morremos de medo de espírito. Compreende? Dá conta de entender esse paradoxo? Às vezes eu não, né? Algumas pessoas fazem ritual, invocação, magia, simpatia.
pedidos insanos para entidades materializadas, mas morre de medo de espírito. Aí vem a complexidade das loucuras. Nosso país está sendo o campeão de remédios tarjas pretas do mundo. É por isso que toda esquina já abre uma farmácia, né? Bom negócio. Estudar psiquiatria, né? Bom negócio. Vai ter muito cliente, porque está todo mundo ficar doido. Se você não ficar doido antes, né? Às vezes fica doido antes de terminar a faculdade. Mas é bom que você já está sabendo qual que é o problema e o medicamento. Então veja só, cada dia por nossa vez sofremos a influência alheia na construção do próprio destino. Assim como nós temos esse turbilhão de pensamento, ao nosso redor tem o quê? Turbilhão de pensamento com os outros que está igualzinho nós mesmos. Está vendo aqui? Não tem nenhum urso para nós escutar o rugido dele, né? Nenhum leão faminto, mas tem o silêncio barulhento das pessoas que também pensam negativamente ao nosso redor. Entende isso? Olha, desde o início da era humana, o homem é nômade. Sempre ele buscava os melhores locais para morar, para sobreviver. Nós somos nômades ainda, não é? Porque nós estamos aqui de passagem na Terra. Ainda no Brasil, ainda existem muitos ainda que buscam lugares para reiniciar e começarem suas vidas. Mas algumas décadas atrás, e nós podemos dizer não é tanta, porque se nós formos pegar 100 anos atrás, quantos anos tem Goiânia? Né? Não tem nem um século. Então, pessoas vinham caminhando a cavalo, carroça, carro de boi, e enfrentando a natureza, e encontrava um lugar bacana e deixava uma família, 2, 3 ali, para montar uma comunidade, porque aquele local era bom. E continuava a viagem. E assim descendo para norte, sul, leste e oeste, montando pequena comunidade, que depois virava uma corrutela, que depois virava um povoado, que virava uma cidade, que depois muitas dessas hoje são capitais. Agora, nós não estamos conseguindo fazer isso em nossa individualidade. Nós não estamos conseguindo fazer a compreensão do território onde habitamos e fazer uma seleção das pessoas que convivem conosco e fazer uma seleção de pensamentos que vivem dentro do nosso campo mental e nem fazer uma seleção das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Compreende isso? E essa civilização e esse povo avantajado que nós acreditamos que somos, ainda pensamos em coisas que nos destroem. E usamos coisas que nos destroem. Tem comunidade que usa droga, tem comunidade que não usa, mas fica próximo daqueles que usam, estão sendo contaminados da mesma forma. Tem pessoas que fumam, tem outros que convivem com o que está fumando, os dois morrem da mesma forma. Estou falando da parte material. Agora, estendendo-se a um processo evolutivo maior, nós também temos a preocupação do processo psíquico, emocional. Porque todos nós vivemos num emaranhado de forças e energias. Algumas materializadas que são fáceis de detectar, outras mais difíceis que são aquelas que é emitida pelo fluxo perverso e negativo dos pensamentos. Você já analisou o fluxo de pensamento diário seu? Faça uma experiência, coloque um caderno, uma agenda e põe lá dia, e numa página, põe lá pensamentos bons, pensamentos ruins. Se você não quiser sofrer a agressão do ruim, põe pensamentos menos bons, né? Você vai ficar mais, assim, menos ofendido, né? E todas as vezes que você
tiver um pensamento ruim, você vai lá e põe um pontinho lá. E todas as vezes, se você tiver um pensamento, você vai lá e põe um pontinho também. Chega no final do dia, você faz uma somatória. Na somatória de pensamento ruim, qual lado da balança que estiver mais pesado, você não precisa nem ser vidente, você está caminhando para a autodestruição. Aí você pega e faz... Isso é matemático, não precisa ser nem evidência. Aí você pega o fluxo de pensamentos negativos e vê quais são os teores. Todos eles vão se resumir em 1, 2 ou 3 itens. Não vai ter muitas situações. Dificuldade de convivência interpessoal, vícios, negatividade. A preocupação da matéria. Compreende isso? São poucos. Não tem muitos. Isso é vantagem. E uma desvantagem. A vantagem é porque você vai ter que trabalhar poucas situações. A desvantagem, porque aí fica mais intenso. Entende isso? Então, compreender, fazer, olha, aquele pensamento que inicia-se no pessimismo, ele está levedando toda a massa de felicidade da tua existência. E continua. E como recebemos conforme atraímos e colhemos segundo plantamos, é imprescindível saibamos fornecer o melhor de nós, a fim de que os outros nos proporcionem o melhor de si mesmos. Se nós buscarmos o melhor de nós, consequentemente atrairemos o melhor que as pessoas tiverem, porque o pensamento é um fator energético de atração. Compreende isso? Tudo inicia nos recessos dos nossos sentimentos, que transformam-se em pensamento, que geram os fatores de energia e quadros vibracionais para atrair para nós. Está compreendendo? Mude o teu padrão mental que você vai mudar sua vida inteira. Por que o Espiritismo é a chave da humanidade, é a única ferramenta e é o único remédio para retirar das depressões e ansiedades e as loucuras, sem usar nenhum medicamento alopático. Eu fico com dó desses irmãos que buscam religiões e que são religiões que usam substâncias alucinógenas. O que vai acontecer daqui 5, 10? Olha, eu não arrisco passar de 10 anos. O que vai acontecer daqui 10 anos? Eu, de vez em quando, dou uma pesquisada e vejo pessoas lá exaltando os processos dos chás alucinógenos, não é? Dos epadus, das maconhas, não é? Mas só que está esquecendo um aspecto, o efeito colateral. Porque falar de uma bebida a hora que você está no êxtase do prazer é uma coisa. Você falar da bebida na ressaca é outra coisa. Né? A opinião será bem contrária uma à outra. Então, todos os teus pensamentos atuam nas mentes que te rodeiam. Agora, se atua nas mentes que te rodeiam, imagina na sua. O pensamento já está determinando o que vai acontecer com você. Você está compreendendo isso? Ele irradia a teu redor um fator atrativo, um fator expulsa, um fator atrai, um fator destrói, um fator constrói. Um fator pessimista, um fator positivo. Compreende isso? Todos os teus atos são modelos vivos, influenciando os que te cercam. Compreendendo que todos nós vivemos como se fosse uma teia de aranha, nós precisamos então começar a entender e começar a construir nosso habitat aonde possamos ter equilíbrio. Por que que hoje tantas pessoas moram sós? Porque elas não aguentam nem os seus próprios pensamentos.
Tem gente que é tão interessante que ele não pode nem abrir o portão da casa dele se ele tiver um cachorrinho. Por quê? Porque o cachorrinho sai correndo. Nem o cachorro está aguentando ele. Você está entendendo isso? Você está compreendendo? Isso é sério. Não abre, ele não abre o portão. Ele não abre. O muro é alto, ele não abre, senão gato e cachorro e qualquer animal que ele tiver foge. Você está compreendendo? Aqui, de vez em quando, ao redor da nossa chácara, passa cavalo fugindo, passa vaca, boi, cachorrada. E eu fico pensando, coitado de quem, né? Compreende? Porque esses animais, aonde eles são bem tratados, eles fogem. Onde eles sentem energias boas, eles fogem. Não fogem. Há muitos anos atrás, eu tinha algumas vacas aqui. As minhas vacas, elas não saíam. Elas só ficavam aqui ao redor, porque elas sabiam que 8 horas da manhã, 7h30, 8 horas da manhã, tinha ração boa. Elas sabiam que 3h30, 4 horas da tarde, tinha ração boa no coxo. Então eu não precisava nem chamar, a hora que chegava próximo a essa hora, lá vinha elas, a filhinha. Né? Entrava para o curral, eu só batia, lá estava o curral cheio de silo, com ureia, sal, tá lá. As bichinhas comiam, ficava tudo lisinha, gostosa. Então, está compreendendo? Nós estamos num processo que nós não estamos conseguindo enxergar a problemática em nós. E essa problemática cai-se numa soma matemática que ou é para o bem ou é para o mal. Ou é para o equilíbrio e felicidade, ou é para o desequilíbrio e a dor e os tormentos da infelicidade. Olha o fluxo de pensamento que tem. Você sabe o que é obsessão? Obsessão, ação pertinente de uma coisa ou de um ser sobre o outro, de um pensamento, vontade de um ser sobre o outro. Pode haver, são 4 tipos de obsessões, preste atenção, porque isso tudo está intrínseco, atrelado neste processo de pensamento. A obsessão de encarnado para desencarnado para encarnado. Se eu penso demais na menina aqui, com pensamentos construindo imagens, eu estou obsediando-a. Isso vai influenciar a vida dela. De encarnado para desencarnado, ou dela para comigo. Isso é de pai para filho, de filho para pai, de mulher para marido, marido para mulher e assim por diante. De amigos para amigos, de inimigos, né? E de pessoas que têm maldade na consciência. Influencia. Claro que influencia. Isso é uma obsessão. A obsessão de encarnado para desencarnado. Uma pessoa morre e eu fico falando dela, chamando ela, querendo ela, com raiva dela, ou na incompreensão porque que ela morreu, que não poderia ter morrido. Eu estou obsediando ela. Vai fazer um mal tremendo para ela lá de lá e muitas vezes atrai ela para meu lado. Isso tudo no campo do pensamento, no campo do sentimento. Do desencarnado, que é o que morreu, para o encarnado. Se o encarnado, né, é possessivo, lembra lá do André Luiz no filme Nosso Lar lá, que ele voltou para a casa dele e encontrou a mulher linda, maravilhosa, com um bonitão lá galã também? E ele já ficou tanta raiva que até a ferida abriu na barriga dele de novo, da cirurgia que ele tinha feito e morrido, que até o sangue jorrou, sendo que nem sangue ele tinha mais, porque ele já estava morto, né? Mas tão intenso e materializou que sofreu até a dor da ferida, até plasmar o sangue do seu corpo carnal ainda. Porque ele retornou lá na época que ele estava morrendo. Na dor do desencarne, tá entendendo? Então, do desencarnado para o encarnado, essa é fácil, todo mundo, nós aqui passamos por essa influência. E ela é até, em certo caso, até boa, porque ela faz a gente vigiar mais, né? Compreende? E existe uma obsessão, essa é a mais trágica, que é essa que chega-se no processo do nosso estudo de hoje, da nossa compreensão de hoje. A auto-obsessão.
A auto-obsessão ela é muito perigosa, porque quem se auto-obsedia, sempre ele é juiz de causa própria, então ele só dá ganho de causa. Nunca ele se condena. Quando ele se condena, ele entra para o auto-martírio, querendo fazer uma autopunição. Isso é prejudicial. Ou entra no fluxo de pensamento negativo. Se uma pessoa gosta dele, se uma pessoa o ama ou o trata bem, ele já começa a maltratar aquela pessoa. Está entendendo isso? Quantos relacionamentos não existem assim hoje? E o casal se amam, mas degladiam-se. Por quê? Porque existe a auto-obsessão, cada um se auto-obsediando. Não consegue ser amado. Não é? Aí tem que arrumar relacionamentos tóxicos para se sentir útil. Ou se não, maltrata o outro, fere o outro, para que, se o outro adula, ele se sente amado. Mas esquecendo que ao ferir alguém, ele está ferindo a si próprio. Então, entendendo todo este processo, olha só, nós começamos lá da linha do início da humanidade, nós já estamos na grandiosa dádiva da construção do pensamento. Mas nada disso vai valer na tua vida se você não pensar sobre isso e não analisar a sua existência. E se você não analisar, você será um náufrago no meio do oceano, segurando aquela tabuazinha, sem saber para onde vai, esperando que um milagre, um raio caia na tua cabeça, ou que um iate de um artista, ou uma mulher, ou um homem de Hollywood, de corpo bronzeado, chega e para perto de você, olha para você e fala, meu Deus, não é possível, encontrei o amor da minha vida, sobe para o meu iate, vamos para a minha mansão em Hollywood. Isso vai acontecer? Não, não vai acontecer. Você vai cada vez mais nos tormentos da solidão, do oceano dos problemas da sua existência, porque o volume de pensamentos só vai aumentando. E o fluxo destes pensamentos ampliando naquilo que é cotidiano que você faz. Sabe aquela torneirinha que começa a pingar? Você tem que ir lá e trocar a buchinha, não é? Ou tem o reparo, ou a torneira inteira, não é? É aquele que começa só com uma gotinha. Tum, tum, não é? É o fluxo do pensamento. Se for ruim, ele é destrutivo e só vai aumentando. Se for positivo, aquilo lá vai construir um fator energético que vai melhorar a sua existência se você transformar aquele fator pensamento positivo em atitudes, não é? Não ficar só segurando a tábua lá no meio do mar. Não é? Pois mais que procures isolar, será sempre uma peça viva na máquina da existência. Não adianta você morar sozinho, não adianta você se isolar, não adianta, né? Tem muitas pessoas que eu vejo falar assim, nossa, eu estou com tanta ansiedade, depressão, eu estou precisando fazer uma viagem. A hora que ele viaja, vai para outro país, vai lá, o lugar mais lindo do mundo, o que está acontecendo dentro dele? A mesma ansiedade, a mesma depressão, não mudou nada. Só mudou os quadros de imagem que os seus olhos estão vendo. Está compreendendo isso? Isso tem que ser trabalhado no foro íntimo da criatura. Olha, estes pensamentos são negativos. Por que estou pensando isso? Por que estou incomodado com esta coisa que só está negativando? Ah, eu estou me auto-obsediando, me auto-influenciando. Eu estou criando ilusões perversas e negativas, colocando autodestruição em mim, pessimismo em mim. Ou estou sendo influenciado por outrem, por pessoas. Se eu estou sendo obsediado por espíritos, não importa nenhuma resposta dessas perguntas, importa se ele é positivo ou negativo. Importa de onde ele vem? Ah, eu não quero esses pensamentos negativos em mim, então tem que trocar a buchinha da torneira. Tem que trocar os hábitos. Tem que trocar o convívio dos habitats, aonde você vive, onde você mora, com quem você convive. Ah, mas não tem jeito de trocar as pessoas. Então troca a forma que você age com essas pessoas. A forma que você interpreta o que chega a você. Porque você não vai modificar o mundo, mas você pode modificar a você a forma que você olha o mundo. Não é?
As rodas que pousam no chão garantem o conforto e a segurança do carro. Então veja só, você estar firme na certeza daquilo que sustenta, é só os pensamentos bons, porque estes estarão firmes, tanto na terra quanto nos céus. Somos uma equipe de trabalhadores agindo em perfeita interdependência. Somos igual um enxame, uma colmeia de abelha, cada um tem sua função. Todas elas participam uns com os outros da construção da colmeia que culmina-se no mel saboroso. Você sabia que o mel é o único alimento que é eterno, que não existe prazo de validade? Ele é eterno, ele não perde, o mel não perde. Quando muita gente fala assim, o mel ele açucara, então ele é falso. Não é falso. É porque as abelhas, a colmeia daquela abelha, ela está a 10 quilômetros de cidades. Aí elas usam também a açúcar, está compreendendo? Para fazer o mel. As abelhas que são distantes, acima de 10 quilômetros de povoado, de cidades, e onde tem açúcar, o mel é infinito. Eu tenho uma garrafinha de mel lá em casa que tem 18 anos, mel de jataí, aquela garrafinha pequenininha assim, sabe? 18 anos, do mesmo jeitinho que eu comprei há 18 anos atrás, ele está lá. Porque eu comprei ele para pingar nos olhos de uma pessoa, que ele ajuda a limpar a catarata, né? Tem que ser o mel de jataí puro. Compreendeu aí? Arde. Né? Então, nós temos que entender por que o mel é puro. Porque quando elas escolhem as coisas mais puras, as flores mais puras. Misturou, o mel já perde. O mel, não é que ele perde, ele açucara, né? Ele já está contaminado. Assim somos nós, assim somos nossos pensamentos. Nós vivemos numa comunidade. E nós temos que ter cuidado, então, com aqueles que estão contaminando a pureza das nossas intenções. Porque amanhã ou depois, nós cairemos junto com eles. Mas se nós nos precavermos, fazendo uma construção de pensamentos bons, atitudes boas, convivências honestas, amanhã ou depois, nós ajudaremos eles. Porque nós espelharemos e arrastaremos, porque o exemplo arrasta. Da qualidade do nosso esforço nasce o êxito ou surge o fracasso do conjunto. Você está compreendendo? Da qualidade do nosso esforço. Então, aquelas abelhas que se esforçam para ir para mais longe, porque é mais fácil ela ficar dentro da cidade. Ela vai numa confeitaria, ela vai num supermercado, ela vai na sua casa, né, na nossa casa, e lá, a hora que você abre, cai um pinguinho de café, ela aproveita açúcar ali, cai um chá, cai isso, cai outro. Então é muito mais fácil para ela, mas ela vai para aquelas que estão distantes, mais de 10 quilômetros. Então, de fazer o distanciamento nosso, mental, das pessoas que têm a mente negativa, nós vamos conviver com todo mundo, mas nós não precisamos misturar os gostos, as relações. Eu vejo pessoas dizer, olha, eu não bebo, mas passei a noite inteira com pessoas que estavam bebendo. Ela bebeu do mesmo jeito, porque nós bebemos por osmose, por contato, por energia mental, por cheiro, olfato, compreendiu? Por tato. Nós estamos na era das energias. Se nós estivéssemos lá ainda na África, correndo atrás de antílope, né? Não tinha nem um pedaço de pau na mão, nós não tínhamos essa sensibilidade, mas nós não estamos lá. Nós estamos aqui com um fluxo contínuo de pensamento que não para nenhuma vírgula de segundo por dia. Então nós temos que ter cuidado com esses fatores mentais, porque eles vão nos contaminar ou eles vão nos fazer o processo de evolução. Surge o êxito ou o fracasso. Nossa vida, em qualquer setor de luta, é uma grande oficina de moldagem. Nós é que moldamos a nossa vida, aonde você escolhe para viver. Escravizar-nos-emos ao cativeiro da sombra ou libertar-nos-emos para a glória da luz, de conformidade com os moldes vivos que as nossas diretrizes e ações estabelecem.
Ou nós vamos ficar aprisionados no fluxo de pensamento negativo e perverso que adoece-nos, ou nós vamos nos libertar de pessoas perversas, negativas, que querem o mal, que falam o mal, que induzem o mal, nem que ser, muitas vezes, com um sorriso muito bonito na face, né? Mas as intenções são perversas. Ou nós vamos cair, ou nós vamos evoluir. Depende da nossa escolha. Qual escolha você faz? Depois não põe a culpa em Deus ou nos outros, né? Lembremos-nos da retidão e da nobreza nos mais obscuros gestos. Em qualquer gesto, qualquer ato, qualquer pensamento, qualquer atitude, lembremos da nobreza de caráter. Compreende? Além de sermos honestos para o processo evolutivo, precisamos ser éticos. Não é? Você sabia que uma das perversas forças que derrubam a pessoa é a mentira? Né? As pessoas têm um hábito de mentir, né? Hoje virou moda porque o nosso maior governante aqui mente todos os dias e até foi ensinado pela sua própria genitora, né? Quando disse assim que a mentira, que a verdade vem a cavalo, mas a mentira voa, né? Então é melhor mentir, né? No campo desse ensinamento. Aprendeu bem a lição, né? Então veja só, mas nós temos que entender o seguinte: todas as vezes que nós mentimos, nós entramos em dualidade dentro da nossa consciência. Cérebro, mente, entra em dualidade, conflitam-se, perde o norte, o caminho. Com o tempo, vem os estágios de loucura, esquizofrenia, vem os estágios de bipolaridade e assim por diante. Aquela questão de, eu tenho dupla personalidade, eu não sei quem eu sou, eu tenho dúvida de tudo, eu tenho certeza, eu tenho baixa estima, eu tenho, é exatamente, você nasce lá daquela primeira mentirinha da infância, da juventude, e que vai achando bom mentir, porque acredita que a mentira soluciona o problema e que não vai fazer sofrimento. Só não faz naquele momento, mas passado o tempo vai fazer, compreende isso? Não compensa mentir, é melhor, né, dizer a verdade ou ficar em silêncio, né? Recordemos a lição do Evangelho: um pouco de fermento leveda a massa toda. Façamos do próprio caminho abençoado manancial de trabalho e fraternidade, auxílio e esperança, a fim de que o nosso hoje laborioso se converta para nós em divino amanhã. O que você quer para o amanhã? Eu digo amanhã, é a hora que nós vamos, daqui 10 anos. É o amanhã, é quando nós vamos chegar na fase adulta. Amanhã, quando nós chegamos na fase da sobriedade. Amanhã, na fase da serenitude, da velhice. O que é o amanhã? Amanhã é quando nós chegarmos com a nossa consciência perante a consciência cósmica. E aí? Não existe mentiras. Existem energias. Colheremos o fruto daquilo. Esta frase final: façamos do próprio caminho abençoado manancial de trabalho e fraternidade. Nunca perder a fraternidade em nossos corações. Auxílio, auxiliar sempre e ter esperança no coração. Nós não podemos perder a esperança, a fim de que o nosso hoje laborioso, o trabalho de cada dia, o esforço de vencer a nós mesmos, nossas tentações negativas, a falsidade, a mentira, as hipocrisias, as facilidades da vida, né, se converta para nós em divino e abençoado amanhã. Entende isso? Amém? Vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus por esta noite fantástica, por esta dádiva sublime, por este amor. Os mensageiros de Francisco de Assis, o pobrezinho de Jesus, derrama sobre esta casa espírita e nos envolve no mais puro, desinteressado e sagrado sentimento de paz e de amor. Sinta-se abraçado.
por estes mensageiros do amor. E no altar da misericórdia divina, entregamos nossas vidas a Jesus Cristo. E oramos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos, Senhor, com teu manto. Proteja-nos, Senhor, de nós mesmos e das adversidades do mal que ainda produzimos. E fique em nós hoje e por toda a eternidade. Que Deus seja louvado e que assim seja. Obrigados a todos. Rogo a Jesus que acompanhe-vos de retorno ao lar. Peço perdão se alguma palavra ofendeu ou feriu o vosso coração. E que Jesus esteja em nós, hoje e sempre. Amém?